Quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025, estou eu aqui mais uma vez gravando para o meu canal Questionador Bíblico. Peço humildemente que você se inscreva se não é inscrito, tá bom? Curta o vídeo se você gostar no final, se não gostar, você pode também dar o joinha para baixo, dizer que não gostou e comentar algo a respeito. Peço especialmente às pessoas que se inscrevam neste canal, aquelas das quais se tornaram um questionador também, passaram-se a questionar a Bíblia, Deus, seus comandos, suas ordens, seus testamentos, seus mandamentos, o pastor, a igreja, a Bíblia, os dogmas, os preceitos, as leis. Então, é a você que eu peço que se inscreva nesse canal. Se você é um crente religioso, evangélico, é óbvio que você não irá se inscrever aqui no meu canal. Vou eu aqui para mais um questionamento a respeito da Bíblia e uma passagem muito linda da Bíblia, o texto da Bíblia exemplar que os crentes, os irmãos evangélicos, religiosos, deveriam tomar como exemplo e fazer, porque afinal de contas está na Bíblia e eles dizem que tudo que está na Bíblia tem que ser obedecido, embora alguns crentes de uns tempos para cá tenham despertado um pouquinho mais e dito que não é bem assim, levar a Bíblia ao pé da letra. Vou eu aqui para o texto. Então disse Samuel a Saul, Samuel era o profeta: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez a Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes nada. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Eu fico, às vezes, me pensando com esses números aqui na Bíblia, se realmente tinha essa quantidade de pessoas nesse tempo aqui, 200.000 homens, só soldados, homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não as quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Ponto.
O texto em si fala da ordem de Deus dada a Samuel, que lá ele não cumpriu, poupou o melhor das ovelhas, dos gados, né? Ele poupou o melhor, mas a ordem de Deus aqui para ele foi: vai agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver e não lhe perdoe nada. Deus dando a ordem, Deus do amor, é o mesmo Deus de hoje, tá? Esse Deus aqui do passado, porque está escrito em uma das cartas ali do Novo Testamento, que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será para sempre. Então é o mesmo Deus de amor, de perdão e misericórdia, é o mesmo Deus da graça hoje. Vai, fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver e não lhe perdoes nada. Deus mandando não perdoar nada. Porém matarás desde o homem até a mulher. Mata tudo, todos, mata todos, homens e mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Deus deu a ordem: vai e mata tudo, todos, não deixa nada, até as criancinhas de peito que estão amamentando, mete a espada, tem pena não perdoa. Não perdoa porque esse povo aí foi contra o meu povo, é meu inimigo, eu não gosto deles, eu odeio eles, eu não perdoo eles, então mata todo mundo porque eles se levantaram contra a minha nação. Agora me diga se isso aqui não foi Deus. Está na Bíblia, está escrito. Não foi Deus que mandou, não? Não foi Deus que mandou? Me diga. Ah, Deus não faria isso. Ele mandou Saul, que foi ungido por ele como rei. Aí o interessante, que logo depois, mas quando ele foi e poupou, né, algumas coisas, o melhor não fez, porque ambição, não, isso aqui não, que isso. Quer dizer, ele até, digamos, agiu contra a vontade de Deus. Aí Deus vem e vira para ele, através do profeta Samuel, e diz: olha, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. O que Saul não cumpriu das palavras do Senhor? Não matar homens, mulheres, crianças, meninos, crianças de peito, crianças que ainda amamentavam. E aí Deus se arrepende. Deus se arrepende de ter feito. Ué, mas ele não sabia? Aí os crentes vão dizer assim: não, mas é porque Deus, ele prova, ele quer saber. Ué, mas se ele já sabe que o cara não vai fazer, ele já sabe, ele te dá uma ordem, fala no teu, ou não fala no teu coração, porque ele nem avisa também. Aí a pessoa erra. Sabia que ele errar. A pessoa ele não foi fiel, não cumpriu, deu uma ordem, ele não obedeceu, mas eu sabia que ele não ia fazer e mandou, não, que é para provar. Mas o Senhor já sabia do coração dele que ele não ia fazer. Então para que mandou? Para castigar depois, como o caso dele aqui, e já sabia e se arrependeu de haver posto Saul como rei. Mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende do mal. Ou melhor, Deus não se arrepende, não é filho do homem para se arrepender. O versículo de 1 Samuel 15:3 descreve a ordem de Deus para Saul destruir completamente os amalequitas, incluindo homens, mulheres, crianças, animais e bens. A passagem instrui Saul a não poupar nada nem ninguém, consagrando tudo ao Senhor por meio da destruição. Tá vendo? É o Deus destruidor. Aquela destruição toda, aquelas chacinas, mortes, sangue, violência, sabe, espada entrando e saindo de homens e mulheres, tá nem aí. Deus não quis saber dele, foi lá com 200 mil homens, entrou a cidade, pegou Amaleque, foi saindo matando animal, sangue espirrando, jorrando, e bebês de colo, mães na porta, amamentando seus bebês, e a espada atravessando, e Deus com isso sendo glorificado. Você que vai dizer que não.
Deus, porque aquilo era para tudo aquilo estava sendo consagrado ao Senhor, as mortes, as vidas, Deus olhando ali, e é isso aí, e sendo glorificado com a morte, sabe, com a destruição, com a mesma coisa que acontece em Israel, quando Israel vai para cima ali do Hamas, da Síria, dos países que são contra ele, Deus está sendo glorificado. O Deus da Bíblia está sendo glorificado. Deus ordena a Saul que ataque e destrua os amalequitas por causa do mal que eles fizeram em Israel quando o povo saiu do Egito. É a mesma coisa que acontece hoje. Não tem perdão, cara. Se o cara vai lá, é terrorista, não estou defendendo Israel nem sendo a favor de Hamas e grupo terrorista. Eu estou lendo aqui a Bíblia. Então, se alguém se levanta contra Israel, Deus vai mandar matar. Deus, eu estou falando de Deus, vai dar ordem. Então, o que os caras estão fazendo é amando de Deus. A ordem é explícita em relação à aniquilação total, incluindo todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, incluindo bebês e todos os bens materiais, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A importância da obediência, olha só, a importância da obediência a Deus. É importante você obedecer. Então, irmão, crente, se Deus está mandando você fazer, você tem que obedecer. Vamos lá. A passagem enfatiza a necessidade de obediência total a Deus e a destruição de tudo o que pertence aos amalequitas sem misericórdia ou poupança. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é infinita. A Bíblia diz que Deus, ele não condena os filhos pelo pecado dos pais, que os filhos não seriam culpados pelo pecado dos pais. Está escrito. Mas aqui foi ordem e a importância da obediência a Deus, que é uma necessidade total, e a destruição de tudo que pertence aos inimigos, você tem que ir lá e destruir. Então, crente evangélico, se Deus mandar você destruir, vai lá e destrua. É eu que estou falando? Não. Não estou incitando guerra, briga, que é a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Alguns interpretam a ordem como a punição justa e necessária por causa da maldade dos amalequitas. Então, Senhor Deus de Israel, o Deus vivo, se é por conta da maldade, do pecado, do ser humano, de quem se levanta contra Israel, de quem se levanta contra o novo Israel, que é os evangélicos, né? Novo Israel é os evangélicos no mundo inteiro. Então, quem se levanta contra eles, vai contra eles, então o Senhor tem que dar ordens. Por que não está acontecendo? Por que aqueles que usam da maldade, como os amalequitas, que são contra o Senhor hoje, por que o Senhor também não faz o mesmo? Por que não acaba com tudo? Por hoje é só, vou ficando por aqui. Fica aí esse meu questionamento, lendo o que está na Bíblia, o que é bíblico. Vamos seguir, vamos cumprir, vamos fazer para Deus poder abençoar, porque a gente não pode desobedecer esse Deus da Bíblia. Esse Deus da Bíblia a gente não pode desobedecer de forma alguma. Tá certo? Tá certo, então. Eu agradeço, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreva se você não é inscrito, dá essa força, dá essa moral, esse empenho aí no canal. Se você é um questionador, curta o vídeo se seu dedo não for curto, comente algo a respeito, qualquer coisa, uma opinião, um xingamento, algo, enfim, o que você quiser. E é isso aí. Fui!